Quero que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 5. Eu vi que os irmãos ficaram felizes com a mudança da cor da parede. É? 2. Quem vai dar a terceira? Brincadeira. Ai, ai. Capítulo 5. Verso 1 mesmo, tá bom? É. Meus irmãos, por favor, prestem muita atenção. Nós vamos ler a palavra de Deus agora, hein? Diz assim o verso 1 de Apocalipse 5: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados da terra, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro dos 4 animais e os 24 anciãos, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos trouxe até esse lugar. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós nos reunimos publicamente com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos perdidos sem Deus no mundo. Nós estávamos longe da comunidade de Israel e das alianças da promessa, mas pelo sangue de Jesus Cristo nós fomos aproximados. Nós te damos graças por isso. E é pelo poder que há no sangue de Jesus que nós também oramos nessa noite pedindo: conceda a nós nessa manhã, não nessa noite, espírito de sabedoria e de revelação, para que a tua igreja cresça no conhecimento da glória de Cristo Jesus. Amém. À noite também, né? Mas agora está de manhã, então. Meus irmãos, o que a gente acabou de ler é a descrição de um momento de adoração na sala do trono de Deus. A cena é muito linda, é cheia de emoção.
tem lágrimas, tem gritos, tem música, tem seres que nós nunca vimos. Mas o que eu gostaria de destacar para vocês é que, seja como for, o que nós acabamos de ver aqui é uma liturgia num lugar onde há a presença de Deus. O que é liturgia? Liturgia, a forma mais simples de explicar, é a ordem de um culto. Liturgia não serve só para os crentes. Qualquer comunidade que queira se reunir para adorar alguma coisa, vai querer estabelecer uma liturgia, uma forma de organizar o culto. É interessante que, durante essa semana, eu estava estudando um pouco sobre isso, e durante o meu estudo eu vi alguns pastores relatando como era a liturgia das suas igrejas. E eram vários exemplos, né? E tem de tudo, gente, tem de tudo mesmo. Tem igrejas étnicas, por exemplo, de coreanos, japoneses, que eles fazem o culto metade em coreano e metade em português. Eu vi uma igreja que me chamou a atenção, em que eles têm um intervalo no meio do culto. Não estou sugerindo, irmãos. As pessoas têm diferentes liturgias. Se você for, eu gosto sempre de usar como exemplo, aqui no bairro mesmo, se a gente subir um pouquinho, tem o quarteirão mais eclético que existe na cidade. Que numa ponta você tem uma presbiteriana e descendo um pouquinho você tem uma Assembleia de Deus. Que são, assim, talvez os dois opostos em termos de teologia reformada e pentecostalismo, né? Quase todas as outras igrejas e denominações que existem transitam nesses dois polos, né? E é interessante, porque se você visitar os dois cultos, você vai ver muitos aspectos diferentes. As igrejas pensam em liturgia. A gente tem um tipo de liturgia. A gente tem uma forma de prestar culto que, em algum momento, foi se formando. Algumas delas são planejadas antes de acontecer, outras acontecem e depois vem a ser um plano. Mas liturgia é algo que a gente se interessa. Por quê? Para o culto não virar uma bagunça, não é verdade? Imagina que a gente marca aqui e vamos ver o que vai dar, entendeu? Vamos vir aqui, se alguém quiser, sobe e pega o microfone. Se ninguém quiser, a gente fica todo mundo sentado esperando, né? Não, a ideia não é essa, a gente quer ter uma liturgia, a gente quer poder prestar um culto de maneira organizada, de maneira decente, principalmente quando se trata de uma reunião pública como essa, em que nós estamos reunindo todos os irmãos, e até mesmo pessoas que vêm nos visitar. Então a liturgia ajuda nesses aspectos. Mas o que eu gostaria de propor para vocês é que esse e muitos outros textos, porque quando eu estava preparando o que eu estou falando para vocês, tinha uma porção de textos que a gente podia pegar para começar a falar o que a gente está falando. E eu escolhi apenas um deles que mostra algo sobre liturgia, que sempre está presente em qualquer texto que nos mostre alguma liturgia que Deus gosta. E o que? Da onde surge a liturgia? Da onde surge o culto prestado da igreja ou de qualquer ser no céu, na terra e debaixo da terra, como o texto diz? Sempre o que está no centro de toda e qualquer liturgia, que seja fiel a Deus, é a revelação de Deus. Todo culto deve ser organizado em torno da revelação de quem Deus é. Presta muita atenção nisso. Porque o oposto disso é muito comum para nós, se você acha que não. Nós tendemos a organizar liturgias em torno das particularidades que temos, individualidades que temos. Não é nada incomum a gente ter, eu falo eu e a Gemily, a gente conversa às vezes com muita gente de outras igrejas, a Gemily mais que eu ainda, enfim, com pessoas que às vezes estão pedindo conselho, que estão indo em outras igrejas. Só em algumas semanas atrás, ela teve pelo menos, foram 2 pessoas em que a gente estava conversando, e ela comentou comigo que repetiram a mesma coisa, que estavam frequentando uma igreja
por causa do tipo de reunião para as crianças que tinha. Outras pessoas frequentam alguma igreja por conta da cor da parede. Se for o seu caso, vai ficar complicado. Você já ouviu falar, né? Outras pessoas por conta do estilo de música. Outras pessoas por conta do estilo de pregação. As pessoas definem suas próprias particularidades para então interagir com a liturgia que lhe cabe. O texto propõe que todo aquele que quer se aproximar de Deus precisa compreender a verdade sobre quem Ele é, a fim de que essa revelação molde quem você é. Liturgia é um pouco diferente do que a gente vem pensando. A gente coloca os nossos anseios e individualidades para construir alguma coisa para Deus. E isso assim, eu sei que eu tenho uma teoria assim, de que todo mundo, de todo tempo, sempre acha que o seu tempo é o mais de alguma coisa. Tipo assim, eu estou aqui, aí eu falo, nós vivemos no tempo mais, mas tipo assim, todo mundo que veio antes de mim falou isso, sabe? Isso mostra duas coisas, ou a gente sempre tende a exagerar, ou realmente a gente está vivendo numa crescente de tudo, tudo aumentando, aumentando, aumentando. Eu não acho que tudo está, mas tem algumas coisas que estão aumentando mais do que outras, muito mais, e eu acho que nós vivemos no tempo mais customizável da história. O que isso quer dizer? A gente customiza tudo, absolutamente tudo que der. Quer ver? Por exemplo, pensa alguns anos atrás, eu tenho só 26 anos, mas eu me lembro, né, meus pais sempre contam que uma das primeiras aquisições deles como casados foi como que chama aquilo, cara? De fita cassete? Não é DVD, de fita. Videocassete. Porque antes do DVD ainda. Eu tenho memórias. E aí eu lembro, né? Eu lembro que eu me lembro de muitas pregações que chegavam em fitas em casa. E aquilo já foi um avanço para customização. Por quê? Porque anteriormente, se você queria assistir um filme, você dependia de alguma transmissão na TV, passar um filme, né? Tirando você ir no cinema, claro, mas se você queria assistir um filme em casa, o que você tinha que esperar? Dar o horário e o dia em que iam passar um filme na TV. E não era um filme que você queria, era o filme que ia passar. Mas aí chega o videocassete, agora a gente já pode começar a escolher o filme que a gente quer assistir. Aí vem o DVD, que facilita ainda mais, as locadoras surgem, e agora você pode ir alugar o filme que você quer assistir, você não precisa nem comprar eles. Você tem acesso a uma gama ainda maior, você pode ir numa locadora e escolher o que você quer. As locadoras já estão em baixa, por quê? Porque hoje em dia já existem serviços de streaming, né? Que a fatura do seu cartão fica chorando por causa disso, eu sei, todos nós. Porque seria bom que tivesse um só, né, para assistir todos os filmes, né? Mas o fato é que nós já estamos no tempo onde a gente não vai nem mais à locadora. E eu digo mais, o terror nosso é o seguinte, a gente faz a comida para comer assistindo alguma coisa, e a comida esfria porque a gente não consegue escolher o que quer assistir. De tanta opção que tem. Tudo é customizável. Tudo. E a gente está numa ascendência das inteligências artificiais. Eu não quero ser nenhum aqui, como se diz, conspiracionista, né? Mas o meu ponto é que assim, eu tenho certeza que vai chegar um ponto em que a gente não vai nem mais ter serviços de streaming direto. A gente vai logo pedir direto para alguma inteligência que nos crie o filme que nós queremos assistir. Porque é assim que o mundo está andando. Nós queremos coisas customizáveis. E com a igreja não é diferente. Nós queremos igrejas que se encaixam no tipo de individualidade que nós temos. Nós chegamos a reuniões públicas para prestar culto a Deus, mas Deus tem que esperar a gente se adequar nas nossas individualidades.
pessoas estão confortáveis para desenvolver sua própria forma de culto. Mas não é assim que funciona na sala do trono. Na sala do trono, ninguém chega com as suas individualidades para prestar o seu tipo de culto a Deus. O que dita a forma com que se presta culto a Deus é a revelação de quem Ele é, não as suas particularidades. Na presença do Deus vivo, não é a sua personalidade, não são as suas emoções, não são os seus desejos, não são as suas individualidades que ditam a forma do culto, é a revelação da glória. É interessante como as emoções podem até chegar ao culto e elas prestam algum serviço, mas elas se rendem à revelação. É por isso que no capítulo 5 de Apocalipse, que nós acabamos de ler, nós vemos João chegar à sala do trono, e ninguém impediu João de manifestar suas emoções. João ficou triste, ele chorou. João estava mal, por quê? Porque não tinha ninguém para abrir o livro, para desatar os selos, nem para olhar. As emoções de João então saltam, ele chora, mas de repente vem alguém que tira João das suas emoções e volta os olhos dele para o Cordeiro no trono. Toda reunião da igreja de Cristo deve ser de pessoas que chegam sim com as suas particularidades, mas esse lugar deve ser um lugar em que a igreja presta o serviço de, meus irmãos, deixemos de lado tudo que é nosso e contemplemos o Cordeiro no trono. O ponto é que assim, meus irmãos, como o período em que a gente vive, né, e essa sede por customização, ela é um movimento social e não só religioso, como sempre, isso vale para empresas, para igrejas, para toda organização que junta pessoas para alguma coisa. As organizações que mais crescem nesse sentido são aquelas que aprendem a responder os anseios da geração atual. Então, quando alguém consegue discernir o que a geração atual quer e transforma a dor da geração atual em uma solução atraente, o que vai acontecer? Você vai conseguir atrair pessoas para comprar o seu produto. E o ponto, meus irmãos, é que os falsos mestres já entenderam os anseios da nossa geração. Eles já entenderam que se eles construírem igrejas como franquias, e fazer com que tudo seja algo palatável, algo que as pessoas sintam o gosto e fiquem todas inspiradas. Se elas sentirem que a sua dor pelo culto customizável foi respondida, então, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Esse lugar vai encher de gente que antes não queria servir a Deus, mas agora sente que pode. Sabe, eu não podia servir a Deus igual a Bíblia, mas igual esse cara fala, eu consigo. Sabe, eu não consigo servir a Deus como a Bíblia fala, mas igual esse aqui, eu consigo. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses 3, que Paulo tem uma coisa para falar sobre isso. Filipenses capítulo 3, verso 17. Olha só o que Paulo fala: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Verso 18. Pois como já disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O que são os inimigos da cruz de Cristo? O verso 19 explica. O destino deles é a perdição, porque o seu Deus, olha só, o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam em coisas terrenas. Vamos ler
20 e 21 ainda. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Percebe como o padrão que Paulo apresenta é semelhante ao padrão de Apocalipse 5? Ele está dizendo que tem gente atrapalhando a igreja de Cristo porque são inimigos da cruz. Os inimigos da cruz, meus irmãos, não são as pessoas com pautas políticas diferentes das nossas como cristãos. Não são os ateus. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que estão envolvidos com a igreja, mas que o Deus deles é o estômago. A solução, Paulo fala, tirem os olhos das coisas terrenas. Coloquem os olhos no céu, no Salvador Senhor Jesus, do qual todas as coisas serão sujeitadas debaixo da sua autoridade. Vocês estão olhando muito para isso, para o que vocês são, para esse corpo de vocês terreno. Vocês estão dessa forma, inimigos, fazendo do estômago de vocês o Deus de vocês. Vocês têm que lembrar que Ele vai dar corpos gloriosos para vocês. Ou seja, Paulo está falando assim, não é do jeito que vocês estão querendo. Não é o que esse corpo todo pecaminoso deseja. Mas percebe como nós fazemos o contrário. Nós chegamos a uma reunião para adorar a Deus e nós deixamos com que este corpo decida como lhe prestar culto. Paulo está falando, olhe para o Cordeiro. É a revelação quem dita a liturgia, não as individualidades. Eu sei, meus irmãos, é tentador. Eu digo para você, mais tentador ainda, para quem está pastoreando as igrejas, muitas vezes olhando e vendo. Aí batiza uma porrada de gente, 300 batizados. Mas aí você escuta a pregação da qual essas pessoas vieram supostamente a Cristo, e não tem Cristo. A pergunta, as pessoas estão se convertendo a quê? Elas estão crendo no quê? Essas pessoas estão se reunindo para adorar o quê? Já que elas não sabem quem Deus é. Marcos Almeida tem uma música em que ele diz, antes de falar com Deus, é preciso saber para quem eu oro. A liturgia vai sendo toda modificada para se adequar ao ego dos inimigos da cruz de Cristo, quando o centro não é o Cristo crucificado. Então olha só, a primeira coisa, nós temos isso. A liturgia equivocada faz a gente se reunir para cultuar o nosso próprio ego, o nosso próprio estômago, o nosso próprio ventre. É um culto ao próprio ventre. Mas tem um outro tipo de culto equivocado, que às vezes acontece, e aí ele parece menos pior, mas não é. Em Êxodo 20, verso 18 ao 21, diz, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenha medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus se encontrava. Meus irmãos, esse aqui é o culto do pastor. Se aquele é o culto ao ventre, que todo mundo se reúne para cultuar o ventre, o culto do pastor é o seguinte, as pessoas vêm para ver o pastor adorar. As pessoas vêm para ver o time de adoração adorar. As pessoas vêm para que alguém que elas julgam mais capacitado para esse tipo de coisa, adore a Deus por elas. E é verdade, no lugar onde a glória de Deus é revelada, a primeira coisa que nos toca é temor,
E aí, sabe qual é a tentação? A tentação é terceirizar a liturgia para alguma figura de liderança que faça por nós. As verdades sobre Deus são reveladas. Aquilo nos assusta. Sabe por que nos assusta? Meus irmãos, os descrentes sabem disso. Não vamos fingir que a gente não sabe. Esses dias eu estava vendo aquele rapaz, o Igor, do Flow Podcast. Vocês conhecem? Igor 3K. E ele conversava com um católico. E aí ele falava sobre o tipo de fé que ele tem. Ele disse que não é ateu, então ele crê em Deus. Só que ele crê em Deus cheio de dúvidas. E ele expressa as dúvidas dele falando assim, porque a verdade é que se Deus existir do jeito que eles estão falando mesmo, então tudo muda. Tudo isso aqui acabou, não vale nada. É isso mesmo. Talvez vocês podem estar aí sentados me ouvindo falar e falar, se Deus existe do jeito que esse menino está falando, então eu vou ter que mudar toda a minha vida. Porque não basta só não beber, não fumar, não trair esposa, não falar palavrão, não roubar, não matar. Martinho Lutero dizia que a lei de Deus revelada no Decálogo era não só negativa, mas tinha uma afirmativa que era latente. O que significa que quando Deus dizia não matarás, Ele não estava dizendo só não tira a vida de alguém. Ele estava dizendo, faça com que outras pessoas tenham mais vida. Quando Ele dizia não darás falso testemunho, Ele não estava falando só não conta mentira. Ele dizia, professe a verdade. Quando Ele dizia não terás outros deuses diante de mim, Ele não estava falando que só o fato de não adorar um Deus falso valia a pena, mas sim, adore ao Deus vivo. Nós abrimos mão de responder à glória de Deus, porque não queremos nos envolver com os atributos dEle, com a verdadeira revelação que a palavra de Deus fala. Eu digo assim, a gente pode até ser esse tipo de igreja, mas a gente só tem que rasgar a Bíblia então. A gente pode até cultuar Deus desse jeito, em que a gente só pega o que a gente quer, mas então rasguemos a palavra de Deus, porque no momento em que isso for o centro, tudo muda. As pessoas têm uma certa noção de que vai custar tudo para elas ter que se aproximar de Deus. É por isso que elas então vão se abdicar de Deus, a fim de se aproximar de alguém que se aproxima de Deus. E aí às vezes as pessoas olham, seja o seu pastor de igreja caseira, seja o pastor Ismael, pastor da igreja, seja eu mesmo, seja um líder de adoração, seja alguém que anda perto de você que é mais maduro. Tudo isso é importante, que a gente tenha referenciais, que a gente possa caminhar perto de pessoas, mas no momento em que a gente olha para essas pessoas, como uma espécie de sacerdote que a gente está contratando para poder manter as coisas bem, ferrou tudo, meus irmãos, caiu. O livro de Juízes conta uma história parecida. Tinha um levita que estava perdido na casa de alguém, ele servia como sacerdote para uma casa. O dono da casa estava feliz demais. Por quê? Porque a ideia dele é, eu tenho um sacerdote aqui, o que Deus vai fazer comigo? Eu tenho um sacerdote na minha casa, eu tenho alguém que ministra Deus na minha casa. Só que esse sacerdote, ele estava afim de quem paga mais. Por isso chega uma tribo na casa desse homem e fala assim, eu quero levar o seu sacerdote. E o homem, não, esse é o meu sacerdote. O sacerdote fala, meu amigo, você é uma casa, eu vou ser sacerdote de uma tribo. Porque esse tipo de relação sempre existiu e hoje não é diferente. As pessoas, elas não querem se aproximar de Deus, elas querem se aproximar de gente que se aproxima de Deus. Mas Deus não está procurando um pastor, um sacerdote que responda à sua glória. Ele está juntando para si um povo de todas as nações, que responda à revelação da glória de Deus, igual acontece no céu agora. Igreja de Jesus, meus irmãos, eu sei que isso já muda muita coisa, porque de fato, os ministérios concedidos por Jesus Cristo para uma comunidade local, tratam muito de como essa comunidade vai ser fiel na obra do ministério. Por isso que Efésios 4 diz
que Jesus deu dons aos homens. Alguns ele designou apóstolos, outros mestres, outros pastores, outros evangelistas, outros profetas. Ele designou eles, mas ele diz para quê? Com o fim de que alcancem maturidade, com o fim de cumprir a obra do ministério. É interessante porque o texto está sugerindo, sim, que é papel dos ministros prepararem a igreja para o cumprimento da obra. Mas o texto de maneira alguma sugere que as pessoas que estão sendo preparadas podem, em vez de ser preparadas para a obra, pedir que os ministros façam a obra por elas. É assim que as pessoas enxergam igreja. É verdade que o lugar onde tem pessoas que estão ensinando, que são fiéis às Escrituras, esse lugar está mais perto de cumprir a vontade de Deus, de responder com precisão à glória de Deus, porque de fato o conhecimento de Deus há de ser revelado no lugar onde alguém prega as Escrituras com fidelidade, mas o fato é que isso não é suficiente, meus irmãos. Não é suficiente, que a igreja de Jesus não é a igreja que tem um pastor que não fala heresia. A igreja de Jesus é a igreja do povo que conhece a Deus e responde à sua glória. E muitas vezes nós estamos nos orgulhando do que é o mínimo. Ai, a minha igreja não prega heresia. E você vive segundo a revelação de Deus? Porque senão é melhor se juntar com alguma que fale algo mais perto do que você quer para o seu coração. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 10. Porque nós já vimos, a liturgia que não é formada pela revelação da glória de Deus, é uma liturgia que é escrava do próprio ventre, que presta culto ao próprio ventre, é uma liturgia que só presta culto por meio de liderança, só o pastor, só o líder de adoração, só o pastor da igreja caseira, só eles prestam adoração. Mas olha só, talvez a raiz disso esteja justamente no que nós começamos falando. Êxodo 10, verso 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Espera aí, vocês já conhecem essa história, não é verdade? Moisés indo até o faraó. Mas vocês viram que o trecho que nós estamos lendo é faraó falando, vão e prestem culto? Que estranho, né? O que está acontecendo? Vamos continuar lendo. Vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus. Digam-me antes quem irá. Moisés respondeu: iremos com os jovens, os velhos, os filhos, as filhas, as ovelhas, os bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O faraó lhes disse: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir para prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido. Ah, meus irmãos, aqui nós estamos vendo alguém que quer regular o culto. Só que esse faraó, meus irmãos, ele não é alguém externo a você que está te prendendo. Esse faraó é você. Nós somos assim. A revelação da glória de Deus vem a nós, e nós não respondemos com o que Ele merece. Nós respondemos assim: eu vou prestar culto, mas eu vou prestar culto do meu jeito. Tudo bem, eu vou prestar culto, mas eu vou prestar culto só assim. Tem alguém que diz aqui dentro de nós assim, ó, tudo bem adorar a Deus, mas faz só desse jeito. Faz só do seu jeito. O problema, meus irmãos, é que Deus, Ele não faz acordos com o faraó, do mesmo jeito que Ele não faz acordos com as nossas individualidades que querem ditar o culto. Porque as nossas individualidades, elas são amadas por Deus.
Mas não é porque elas são amadas por Deus, porque Deus nos fez do jeitinho que você é, do jeitinho que eu sou, do jeitinho que nós somos. Não é porque o Senhor ama a forma como nós fomos feitos, que Ele permite que as nossas individualidades ditem o tipo de culto que vai ser prestado a Ele. Deus não aceita adoração parcial. Você sabe, a palavra diz que Deus, o que Ele não faz com a sua glória? Quem sabe? Ele não divide a sua glória. Só que nós achamos que dividir a glória tem a ver só com alguém soberbo. A gente logo lembra de Herodes fazendo um discurso, e as pessoas dizendo que ele tem a voz dos deuses, e ele não dando glória a Deus e aí morrendo. Aí a gente pensa que é isso, está vendo? Deus não divide sua glória com ninguém. É verdade. Esse texto representa bem isso, mas ele não é tudo sobre esse texto. Sabia que Deus não divide a sua glória nem com você? Deus não divide o culto que lhe é devido, a adoração que lhe é devida, nem com as suas particularidades, nem com a sua individualidade. Nós chegamos no culto público, numa reunião como essa, com as nossas individualidades ditando até onde a gente vai em adoração. Então a gente pensa, como eu sou assim, é assim que eu faço. Ah, fulano é assim, então fulano faz assim. Aí a gente fica nesse lugarzinho de assim, o meu jeitinho é quem lidera, o jeito que eu vou adorar. Não, meus irmãos, o Senhor quer o culto que lhe é devido e que nós precisamos lhe dar. Nós precisamos entregar. Há algo dentro de nós que pertence a Deus, e isso não deve ser partido em fatias para darmos do momento em que nós queremos. Tem um livro chamado Um Corpo de Louvor, de David Taylor. Ele sugere uma parada muito interessante, cara, presta atenção. Ele fala assim que, como eu estou falando para vocês, a revelação é quem deve ditar a intensidade da adoração e não as particularidades. E um ótimo exemplo disso é o estádio de futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Na verdade, assim, eu não sou apaixonado por futebol, eu sou apaixonado. Vocês sabem, meus irmãos, tem uma coisa maior que o futebol que eu gosto. Tô brincando. O fato é que assim, eu gosto muito de ir no estádio. Gosto muito de ir no estádio. E quando eu vou ao estádio, meus irmãos, eu não vou para assistir o jogo, eu vou para torcer. E eu vou, e ali está a testemunha, né? Eu canto o jogo todo, e eu balanço os meus braços, e o Corinthians faz gol, eu abraço quem eu nem conheço. Só que sabe o que é interessante? A maioria das pessoas lá são assim também, pelo menos no estádio do Corinthians. Tô brincando. Tô brincando. Mas o fato é que qualquer lugar, até mesmo em partidas de outros esportes, as pessoas vão e elas se reúnem todas em volta de um espetáculo. E é o espetáculo quem dita a reação e não a personalidade. Porque o tímido vai no estádio e comemora gol igual o que não é tímido. O cara que tem uma personalidade mais retraída, ele comemora e abraça do jeito que o cara também, que não tem essa personalidade, faz. Por quê? Porque é óbvio, o que dita, nesse momento, o comportamento, não é a personalidade, o que dita é o que aconteceu no campo. Ninguém se abraça do nada no estádio, né? A gente está lá, o juiz apita o jogo e de repente, apitou! Não é isso. É que saiu um gol. E a comemoração ela varia de acordo com a importância desse gol. Um gol que sai ali por volta dos 15 minutos de jogo, não tem a mesma comemoração de um gol que sai aos 97. Não tem. Por quê? Porque não é a personalidade quem dita a entrega. É o que acontece dentro do campo quem dita a minha reação. Só que aqui não é assim. Aqui nós todos entramos e o que dita a reação é o seu humor, é a sua personalidade, é se você é tímido, se você não é tímido. É isso que dita o tipo de entrega que você dá ao Senhor.
E esse é o nosso faraó. Nós chegamos aqui, e seja qual for essas coisas, tem um faraó dentro de você falando assim, pode até cultuar a Deus, mas não precisa ficar levantando a mão também. Pode até cultuar a Deus, mas se quiser você faz sentado. Deus recebe do mesmo jeito. Igualzinho o faraó. Vocês podem cultuar a Deus, mas só vai os homens. Vocês podem cultuar a Deus, mas vão lá e orem por mim e volta. Quando a gente vai deixar as nossas ações serem controladas pela revelação e não pelas particularidades. Não é idade, personalidade, gosto que dita a reação à glória de Deus. É a glória de Deus. Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Verso 19. Esse é um texto bem conhecido também. Depois que o F. Hop fez uma música, ficou mais fácil de lembrar ainda. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Mas não está escrito assim na Bíblia, hein, gente? Não é exatamente assim, tá bom? Mas o fato é que essa mulher estava num poço, Jesus chega e começa a falar com ela. E ela tem um monte de objeções a tudo que Jesus está falando. E é interessante, porque no verso 19, essa mulher vai levantar um ponto que até então parece não ter nada a ver com o que ela estava falando antes. Nada mesmo. Porque Jesus acabou de revelar o que acontece com a vida dela. Todos os casos e relacionamentos que ela se envolveu. E aí a resposta dela é, verso 19. A mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Agora, beleza, você viu que tem um profeta na tua frente. Qual é a primeira coisa que você quer saber? Não responde, irmão. Verso 20. A primeira coisa que essa mulher queria saber é: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É sério? É isso que você quer saber, né? Mas a resposta de Jesus é interessante, meus irmãos. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante porque no meio disso tudo, essa mulher levanta um ponto que nos ensina muita coisa. Porque essa mulher samaritana está olhando para alguém que parece importante, e é por isso que ela tira de dentro dela uma questão que ela tinha. Ela vê alguém que talvez possa responder. Você é um profeta, então fala. A gente está brigando porque o meu povo diz que se adora aqui, o seu povo diz que se adora lá. Então fala, quem está certo? E aí Jesus fala para ela, a primeira coisa, meus irmãos, é a mais importante. Geralmente com Jesus é assim, a primeira coisa que ele fala, e ele fala assim, creia em mim, mulher. Tudo que ele vai responder gira em torno disso aqui. Nós, mais uma vez, sempre, como tudo que a gente leu e como esse texto mostra, nós tendemos a definir adoração e liturgia pelas coisas que nos cabem. Mais uma vez, tem uma samaritana dizendo, eu sou samaritana e samaritana adora assim.
E Jesus fala: crê em mim. Não, eu sou assim, então eu adoro desse jeito. Eu sou assim, então eu adoro assado. Eu sou assim, eu vou adorar assim. E Jesus está dizendo: creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Ele está dizendo assim, tem uma coisa que muda tudo, é o que ele está falando para ela. Tem uma coisa que você ainda não entendeu. Essa mulher ainda não tinha reconhecido Jesus como Messias. Ele está falando, tem uma coisa que quando você entender, você vai perceber, que a adoração não é ditada pela sua raça, a adoração não é ditada pelo lugar, a adoração não é ditada pela sua individualidade. A adoração é uma revelação do Espírito. É por isso que Espírito e verdade, meus irmãos, não é só uma afirmação dupla para causar um efeito maior. Não. A adoração deve ser em Espírito, porque deve ser uma revelação espiritual. Mas a gente está tão carnal que a gente não consegue abrir mão das nossas individualidades, e por isso que a gente não pode adorar a Deus em espírito. Adorar a Deus em espírito não é uma projeção astral de sair do corpo, igual o Doutor Estranho, e agora adoro Deus em espírito. Não. Adoração em espírito é a adoração que procede do Espírito. Paulo fala que as pessoas carnais não conseguem discernir as coisas espirituais. E muita gente acha que ele está falando de mistérios ocultos, que só é revelado a 7 profetas espalhados pelo mundo. E não é isso. Paulo está falando assim, a palavra de Deus é revelação do Espírito. E os carnais não conhecem. Eles não conseguem discernir. Eles olham para a palavra, eles só veem letras. Eles ouvem o sermão e só escuta blá, 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 blá. Porque eles ainda são ditados pelas suas particularidades. Eu sou samaritano, samaritano é assim. Samaritano adora ali. Samaritano adora desse jeito. Ah, fulano adora desse jeito porque ele é judeu. E judeu adora lá. Mas eu sou samaritano, samaritano adora aqui. E Jesus está falando, mulher, creia em mim. Creia em mim. Percebe, meus irmãos, que o Pai está procurando gente. E Ele está procurando gente que adora em espírito e em verdade. Nos falta reverência no culto, porque nos falta revelação. Nos falta reverência porque nos falta temor. Nós não levantamos nossas mãos, não levantamos nossas vozes, muitas vezes não levantamos nem da cadeira. É interessante, eu vi alguém falando, e é verdade, se eu pergunto às vezes aqui, quem ama Deus? Aí tipo assim, só umas 6, 7 pessoas levantam a mão. Não é porque só 6, 7 pessoas diriam que ama Deus. Se eu perguntasse individual, é provável que todo mundo diria que sim. Mas é que o restante está com tanta preguiça que não quer nem levantar a mão. A gente não tem temor. Mas não é o estilo da música, não é a placa da igreja, nem a cor da parede, nem os aspectos individuais, não é a personalidade, não é o temperamento. Nada disso dita o culto que nós entregamos. Estaria eu querendo propor aqui que todos os irmãos deveriam adorar numa coreografia aqui, ó, utópica, em que todo mundo vai exatamente igual aqueles exércitos orientais? Não é isso que eu estou falando. Todo mundo tem que adorar igualzinho. Não. O ponto é que seja lá qual seja o seu culto, isso aí provavelmente, na forma como nós estamos adorando como igreja, está partindo mais do que você pensa que é sua particularidade, do que revelação de Deus. Está partindo mais do que você pensa ser a sua individualidade, do que a verdade que estamos cantando sobre Deus. Você não levanta a sua voz, não porque você não tem voz para levantar. Você não reconhece a glória de Deus revelada. Não responde a isso. Você deixa a sua individualidade ditar o seu culto.
A princípio pode parecer muito gostoso adorar a Deus só de acordo com os nossos gostos e individualidades, mas é uma escravidão que nós não percebemos. Nós somos escravos de nós mesmos. E a verdade, meu irmão, é que talvez você não saiba o quanto é bom ser liberto de você mesmo. É pesado, meus irmãos. Nós estamos toda hora, sabe? Por que a gente fica tão pesado? Tudo sempre com o que os outros vão achar de mim, o que os outros vão pensar. É um peso tão grande, cara. Tão grande. E o Senhor Jesus, Ele não está, eu diria para vocês assim, o Senhor Jesus, Ele não está só querendo repreender pessoas porque Ele está nervoso. O Senhor Jesus, Ele tem compaixão de nós. E é por isso que Ele olha para nós e fala, isso está te afligindo. Você é um aflito. Você é um pobre, cego, nu. Você é um escravo de você mesmo. Mas vinde a mim, aprenda de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Troca o seu fardo comigo. A gente tem que parar de fazer aliança com Faraó, meus irmãos, porque Deus não aprova isso. Está na hora da gente deixar as nossas individualidades de lado. Deixar Jesus tirar esse peso de nós e adorar Ele segundo a revelação de quem Ele é. Eu queria que você ficasse de pé. Porque nos pouquinhos minutos que nos restam, eu acho que não tem uma forma mais justa da gente encerrar essa celebração, senão adorando ao Senhor. E eu queria que você agora, antes da gente começar a adorar o Senhor, que você, sabe, como o pastor disse aqui antes, sabe, a palavra de Deus diz, portanto hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Já teve gente que fez isso e não deu certo. Não endureça o seu coração, meu irmão. Portanto, agora eu queria que você começasse a orar sozinho. E falando com o Senhor. Talvez você tenha me ouvido e tenha pensado, caramba, eu presto culto tudo errado. Talvez você tenha ouvido e pensado assim, caramba, eu acho que eu estou errando nisso aqui. Ou talvez você tenha me ouvido e pensado, nossa, eu já presto o melhor culto que eu tenho ao Senhor. Então, em todos esses casos, meus irmãos, quebrando seu coração diante de Jesus agora, seja sincero com Ele. Peça para que o Espírito Santo te guie na sua adoração. Peça para que o Espírito Santo te guie no culto que tem sido prestado a Deus. Vamos lá.